Você já pensou em andar em um hatch médio luxuoso, super equipado e tecnológico, pagando o mesmo preço de vários carros populares de entrada? No vídeo de hoje eu vou comentar tudo o que você precisa saber sobre o Hyundai i30 de segunda geração, que já é possível encontrar a partir dos 55 ou 60 mil reais. Fique no vídeo até o final e saiba todos os detalhes desse carro, do custo de manutenção e seguro, e no final saiba se vale a pena levá-lo para casa neste ano de 2024. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O i30 no início dos anos 2010 foi um dos principais hatches médios do nosso mercado. Apesar de ser um carro coreano que na época estava ganhando confiança no mercado, ele rapidamente vendeu mais ou tanto quanto o Focus, que era o hatch médio mais consolidado e vendido até então. Com preço inicial que partia dos 55 mil reais, era um custo-benefício acima da média, já que ele era equipado com itens que não eram disponíveis nos concorrentes ou que eram disponíveis apenas nas versões de topo. Enquanto no i30 era quase tudo de série. As rodas 17, rebatimento elétrico dos retrovisores, freio ABS e faros opcionais como teto solar, os airbags laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, tudo isso entre o ano de 2009 e 2010. Então ele realmente era um carro bem tecnológico para a época. Além dessas características, o design do i30 impressionava muito. Tinha uma leve semelhança com o BMW Série 1, de onde saiu a inspiração do design dele, principalmente na traseira, que é bem parecida. Foi um carro que marcou a época, vendeu muito, mais de 104 mil unidades apenas nessa primeira geração, e até hoje tem os seus fãs por todo o Brasil. Ficando em linha por apenas 3 anos, o i30 saiu de linha em 2012 e deu lugar para a nova segunda geração, que começou a ser vendida em 2013. Diferente do que aconteceu com o antecessor, essa geração foi um grande fracasso de vendas. A Hyundai, não estando satisfeita em lançar o Veloster apenas com motor 1.6, o i30 em seu primeiro ano ele também foi lançado apenas com motor 1.6 do HB20, que não é ruim, passa longe disso, mas tendo novos concorrentes como o Focus 2.0, que na época tinha injeção direta e 178 cavalos, e também o Golf com motor 1.4 turbo super tecnológico, ele acabava ficando para trás nesse quesito, e a primeira impressão é o que fica. Após um ano, a Hyundai tentou correr atrás e lançou um i30 com motor 1.8. Embora tenha recebido muitas críticas na época e até mesmo hoje em dia, já que o antigo tinha motor 2.0, o que muitas pessoas não levam em consideração é que o 1.8 dessa geração tem mais potência. Além disso, ele passa a ter um câmbio de 6 marchas, fazendo com que ele tenha um consumo melhor. No geral, ele não regrediu, mas sim evoluiu em vários aspectos. Mas em outros mercados, como na América do Norte, ele teve a opção de motor 1.6 Turbo GDI que ultrapassava dos 180 cavalos. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse carro se chama Elantra GT, e na época, por causa desse GT no nome, a Hyundai quis trazer uma motorização um pouco mais potente, realmente por ele abrigar esse nome GT, que passa a sensação de ser um carro um pouco mais esportivo. Essa geração abandonou a antiga plataforma chamada de J4 e passou a usar a plataforma J5, que é sim uma evolução, porém já é antiga e bem conhecida no Elantra, Veloster e até no Kia Soul e Cerato. Por isso que muitas características, como a mecânica e acabamento, são bem parecidas entre esses carros, e fora a leve semelhança no design. O i30 1.8, já como modelo 2014, que é o modelo que eu recomendo e que eu vou comentar no vídeo de hoje, foi lançado com 2 variações ou catálogo dentro da versão GLS herdada da geração anterior. Existe a versão GLS completa, que internamente lá na Hyundai era chamado de C180, e a versão GLS completíssima, chamada de C149. Que adiciona alguns equipamentos a mais, como belíssimo teto solar panorâmico e até o freio de estacionamento elétrico. Um carro 2014 com isso, coisa que o Corolla Cross veio ter apenas agora quase no meado de 2024. Para vocês verem que quando a fabricante quer fazer algo legal, ela faz e traz sim para o nosso mercado brasileiro.
E essa versão C149 do i30 é um pouco mais difícil de achar, porém é uma versão que deve ter uma atenção a mais, já que custa o mesmo que a versão menos equipada, porém logicamente é um carro mais equipado e que vai agradar mais. Como eu comentei anteriormente, ele tem design que se assemelha com os outros Hyundai, principalmente com o HB20. Isso fez com que ele fosse alvo de muitas críticas, já que você pagava mais caro para ter um carro bem parecido com o HB20. Na época, o mesmo aconteceu com o Tucson, que era semelhante ao Santa Fe, o HB20S semelhante ao Elantra, lembrando até mesmo a Volkswagen nesse quesito. Mas o i30 tem um design sim muito bonito e atemporal. E se você se esforçar um pouco, vai notar que é um carro distinto do HB20. É um carro que tem 1,78 metros de largura e 4,30 metros de comprimento. É um carro até bem grande para um hatch médio. Carro bem maior e mais imponente que o HB20. Na dianteira, ele até acaba se assemelhando mais com o Elantra e com o i40 que não veio ao Brasil, mas principalmente pela sua grade. É uma grade bem grande que toma toda a dianteira e tem apenas 2 filetes cromados na parte superior, onde abriga também o logo da Hyundai. Os seus faróis são bem grandes, rentes ao capô e invadem as laterais, passando a sensação que ele é bem mais largo. E a versão C149, que é a topo de linha, tem os faróis de xenon com os lavadores. É um item bem legal que na época não era tão comum em todos os concorrentes. E ambas as versões são equipadas com os faróis de neblina. As suas laterais são bem simples, apenas com vinco que vem desde as lanternas, interligam as maçanetas e chegam aos faróis. É um design bem fluido. Independente da versão, ele já vem equipado com os retrovisores com rebatimento elétrico, que aliás são bem semelhantes ao do HB20, e eles também já contam com as luzes de indicação. E a moldura dos vidros tem acabamento cromado, o que dá um ar de mais luxuosidade. As rodas dele são belíssimas e são aro 17, com perfil do pneu 225/45. É um perfil bem baixo, o que traz alguns benefícios, mas também alguns malefícios que eu já vou comentar mais para frente. Na traseira, vemos a maior semelhança com a HB20, principalmente pelas lanternas. Mas quando se observa o para-choque, já dá para perceber que é um i30, por ser um carro mais largo, tem alguns detalhes diferentes, como os olhos de gato na parte inferior do para-choque. Um ponto negativo que muitos donos reclamam, e eu já até comentei anteriormente, é o perfil bem baixo do pneu, o que faz com que ele passe um pouco mais das irregularidades do solo. E o i30, desde a antiga geração, sempre teve a suspensão um pouco mais rígida. Não chega a ser desconfortável, mas principalmente dentro da cidade, você percebe mais essa rigidez e também percebe que é um carro um pouco mais voltado para a dinâmica e esportividade, do que totalmente para o conforto. Você consegue reverter um pouco disso colocando um perfil um pouco mais alto de pneu. Outro ponto a se considerar é que a frente desse carro é um pouco mais baixa, então dependendo tem uma maior probabilidade de raspar em lombadas ou entradas e saídas de garagem. Partindo para o seu interior, é o que a gente já encontra em todos os carros da Hyundai daquela época. Um interior bonito e moderno até hoje em dia e bem atemporal. Porém, poderia ser mais diferente dos outros modelos. Parece que foi apenas mais um copia e cola, mas de fato é um interior bonito e que agrada até os dias atuais. E o acabamento desde a antiga geração é um ponto bem positivo. O acabamento dele é bem parecido com os outros carros da categoria, talvez ficando abaixo do Golf e se assemelhando mais com o Focus, e agrada bastante. A mescla de materiais como couro e soft touch faz ele ser superior à maioria dos SUVs compactos atuais. E fica um grande questionamento no ar, o porquê da gente ter trocado os belíssimos hatches médios por SUVs compactos. Algo que eu acho bem legal e que é exclusivo da versão C149 são os bancos em couro que tem um tom mais azulado, algo bem diferenciado e bonito, fugindo daquele padrão que é adotado na maioria dos outros carros, que é o preto ou bege. O espaço interno dele é bem apropriado para um hatch médio, isso significa que atende bem, porém nada fora da realidade ou acima da média. Estamos falando de um entre-eixo de 2,65 metros, o que é muito bom, porém a largura dele é de 1,78 metros. Ele tem um bom espaço para as pernas, mas falta um pouco de espaço lateral. Não é tão ruim, mas poderia ser um pouco melhor.
2 adultos e uma criança vão confortavelmente. Vale ressaltar que na versão com teto solar, ele logicamente vai ter menos espaço para a cabeça. E o porta-malas do i30 tem um bom espaço para um hatch médio. Ele deve um pouco para o 308, que tem mais de 400 litros, mas isso talvez tenha até uma excelente justificativa. O i30 tem como step uma quinta roda com as mesmas medidas das outras rodas do carro. E comparando com o Focus e Golf, ele é bem melhor. Tem 378 litros no porta-malas, é bem suficiente para um hatch médio. Partindo para os equipamentos, ele também é muito páreo que alguns concorrentes, devem alguns equipamentos, porém entrega outros que não eram comuns na concorrência. Acaba devendo alguns pequenos detalhes que seria bem legal ele ter, como computador de bordo um pouco melhor, com mais funções e informações, um retrovisor interno fotocrômico e alguns sistemas de condução semi-autônomos, que alguns concorrentes já entregavam na época, pelo menos o Park Assist ou piloto automático adaptativo. Apesar disso, o i30 GLS C180 já entrega itens como volante revestido em couro, com controles para o computador de bordo, para o piloto automático e para o sistema de som. E também tem até o ajuste de direção, que tem 3 configurações, indo do mais leve ao mais pesado. O sistema de som do i30 é uma multimídia LCD com 7 polegadas e já tem um rádio, CD Play, MP3, Bluetooth, entrada auxiliar e USB. É bem completo para a época. E também disponibiliza o GPS. Era uma multimídia moderna para a época, hoje devem alguns detalhes, não tem Apple CarPlay ou Android Auto e também não tem espelhamento do celular, mas isso era questão da época, não era muito comum isso. Além disso, ele também conta com os vidros, travas e retrovisores elétricos, o ar-condicionado que é analógico e convencional, tem os bancos em couro com ajuste manual, faróis e limpadores com acionamento automático, entre outros itens. A versão GLS C149, que curiosamente é a versão acima da C180, passa a ter alguns itens a mais, como o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o teto solar panorâmico, que é lindíssimo, os bancos em couro em outra tonalidade e com ajuste elétrico para o banco do motorista, a chave presencial compartida por botão e o freio de estacionamento elétrico, que era um baita diferencial para a época. Os adicionais dessa versão são bem interessantes, porém, desde a versão C180, que se posiciona como uma versão básica de entrada, já é muito completa e não vai deixar a desejar em nada se você levar em consideração o ano do carro e a categoria dele. Agora, falando sobre segurança, que também é uma questão bastante importante, é um carro bem seguro até. A versão C180, que é a versão de entrada, já tem o freio de disco nas 4 rodas com ABS, o EBD, a câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, cinto de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para os ocupantes das laterais, duplo airbag e o airbag lateral. A versão C149 é um pouco mais condizente, entrega alguns itens de segurança a mais, tendo itens a mais como controle de estabilidade e tração, que eu acho um item importantíssimo, mais 2 opções de airbag, sendo 2 airbags laterais e um para o joelho do motorista. É um carro bem seguro, porém ele deveria ter o controle de estabilidade e tração de série desde a versão de entrada, o que aumentaria mais ainda a segurança e o destaque dele na categoria. E essa questão do controle de estabilidade e tração acontecia também com o Azira na época. Na versão de entrada, ele não tinha esses itens, algo lastimável para um carro daquela categoria. O interessante é que mesmo na versão básica de entrada, ele tirou nota máxima no teste de colisão, no Euro NCAP, que é o teste de colisão mais exigente. É lógico que isso foi levando em consideração os parâmetros para a época, mas com certeza esse carro, até hoje em dia, acaba sendo seguro, principalmente se a gente comparar com algumas opções que são vendidas no nosso mercado atualmente. Partindo para a sua mecânica, o i30, quando foi lançado em 2013, veio apenas com uma única motorização 1.6 que não era tão adequado, principalmente porque era a única disponível. Se fosse pelo menos para a versão de entrada, até que seria aceitável. Já em 2014 ele recebeu um motor 1.8 bem moderno, até principalmente em relação ao antigo 2.0. Muitas pessoas acharam que o 2.0 ainda era melhor, mas todo o conjunto mecânico do novo i30 era mais moderno, dando até mais eficiência para ele.
O motor 1.8 é um Nu, uma variação do motor do 2.0 do Cerato, Creta e Sportage. Para o motor 1.8 aspirado da época, ele é bem potente, é apenas a gasolina, o que futuramente pode não ser um ponto tão positivo. Isso não é culpa do carro, mas sim do nosso combustível. Existe um projeto que pode ser aprovado e, sendo aprovado, a nossa gasolina poderá ter até 35% de adição de etanol. Em um carro monocombustível, isso não vai ser muito legal. Falando sobre a potência dele, ele gera 150 cavalos a 6.500 RPM e 18,2 kg de torque a 4.700 RPM. É um carro que tem um peso considerável, mas não é tão pesado. Pesa 1.263 kg, o que dá um peso-potência de 8,4 kg por cavalo. Sua potência específica é de 83,5 cavalos por litro. Em conjunto com o câmbio automático convencional de 6 marchas, o i30 consegue ter boas acelerações e um consumo bom, sendo bem melhor que a antiga geração com motor 2.0 e câmbio automático de 4 marchas. Para vocês terem ideia, o i30 1.8 consegue fazer um 0 a 100 km por hora meio segundo mais rápido que o 2.0. Lógico que o 0 a 100 pode não significar muita coisa, mas de fato o motor 1.8 caiu melhor, é uma evolução. O 0 a 100 dele é em 12 segundos e ele atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. O consumo dele fica na média da categoria, poderia ser assim um pouco melhor, mais eficiente, mas também não tem como exigir tanto, não é o foco desse carro. Ele faz uma média dentro da cidade de 9,2 km por litro nos melhores casos. Se for um trânsito um pouco mais pesado, você vai conseguir uma média entre 7 e 8 km por litro. Isso vai depender bastante do trajeto que você está fazendo, do pé do motorista e diversos outros fatores. Na rodovia, essa média é de 11,8 km por litro. O i30 dessa geração mantém aquela pegada de ser um carro mais esportivo, não tanto quanto a antiga geração, mas é um carro bem dinâmico, direto, mas sem perder no conforto. Uma curiosidade é que a antiga geração tinha suspensão traseira multilink e era um destaque absurdo para a época e para a categoria dele. Junto com o Focus, era um dos únicos da categoria. Nessa geração aqui, ele perdeu essa suspensão multilink, que é muito mais superior que a eixo de torção convencional, porém o custo também é mais alto. O i30 não tem muitos problemas, é um tanque de guerra, assim como a maioria dos carros coreanos. E os carros coreanos atualmente já chegaram a um nível de comparação com os carros japoneses. São carros extremamente confiáveis. E o melhor é que normalmente o custo de manutenção não é tão elevado perante os concorrentes. Porém, assim como todo carro, ele pode apresentar defeitos e problemas crônicos. E é isso que vamos falar agora. Muitos donos acabam relatando e costumam reclamar do teto solar e dos bancos que acabam fazendo um pouco mais de ruído ao passar do tempo. Porém, as pessoas sempre acabam achando alguma forma de fazer esses ruídos sumirem, talvez adaptando um pedaço de acabamento, mas é sempre bom se informar e pesquisar um pouco mais. Na mecânica, alguns poucos donos relataram problemas na caixa de direção e na bomba de combustível. A caixa de direção, se precisar trocar, eu não achei tão cara, tá? Pelo menos o custo dela, que custa em média R$ 1.400 uma nova. Eu achei muito bom preço se você comparar com alguns outros carros que também costumam apresentar problema na caixa de direção. Aqui não conta a mão de obra, mas eu acredito que também não saia fora da realidade. Já a bomba de combustível, foi até difícil achar uma nova, mas você vai achar entre R$ 800 a R$ 1.200. Nessa geração ele passou a ser mais tropicalizado para as nossas ruas, então ele apresenta menos defeitos na suspensão, porém ainda pode apresentar desgaste de componentes como buchas e amortecedores mais rapidamente. Interessante é você ficar em alerta em relação a isso. No geral, dê uma atenção a toda a mecânica. Por ser um carro bem confiável, muitas pessoas podem negligenciar a manutenção. O custo de uma manutenção preventiva não é elevado e o i30 com certeza fica entre os carros mais baratos de manter da categoria. Mas se negligenciar a manutenção preventiva, uma hora vai chegar as manutenções corretivas que, dependendo se for uma mais séria, o custo é sim bem elevado.
O preço do seguro dele fica na média da categoria, mas é só um exemplo para daqui uma média, já que o seguro vai variar muito para cada pessoa, a idade da pessoa, onde ela reside, o histórico da pessoa utilizando o seguro e vários outros detalhes. Mas pelo que me informei, a média fica entre R$ 3.000 e R$ 3.500 por ano, o que fica dentro da categoria. Falando sobre preços, um Hyundai 30 GLS 1.8 do ano de 2014 custa entre 60 e 75 mil reais, dependendo da versão. É um modelo que não tem uma procura tão alta como os modelos anteriores. Isso significa que se você garimpar bem, você já acha modelos a partir dos 55 mil reais no modelo de entrada. Mas será que vale a pena comprar um i30? O i30 é um carro excelente que acaba passando despercebido no mercado de usados. Na verdade, a maioria dos hatches médios atualmente acabam passando despercebidos, infelizmente, já que são carros muito bons dinamicamente, chamam a atenção e infelizmente hoje em dia a maioria deles são rejeitados. E ele é aquele hatch médio sem erro, um hatch médio muito racional. Se você quer um hatch médio muito racional, é a melhor opção disparado. É um carro que tem uma mecânica muito robusta, com custo de manutenção que não é tão elevado, com certeza é um carro que não vai te dar dor de cabeça, então vale super a pena. A minha dica é procurar os modelos C149, pelo menos para mim, esses itens a mais da versão C149, como teto solar panorâmico, freio de estacionamento elétrico, acabam me chamando bastante atenção e eu optaria por essa versão. A diferença de preço normalmente, se você garimpar, pesquisar bem e esperar o momento certo, você vai ver que a diferença de preço entre a versão básica e a versão de topo é bem pouca, então acaba valendo mais a pena ir direto para a versão de topo. No geral, vale super a pena comprar este carro neste ano 2024, 2025, 2026, porque é um carro muito completo, muito bem equipado, vai agradar a grande maioria das pessoas se você levar em consideração a época do carro. Não vai te dar dor de cabeça, você não vai sofrer com custo de manutenção alto. Só se você quer um carro talvez mais para o final de semana, para rodar no dia a dia, dependendo, talvez não valha a pena por causa do consumo. Mas no geral você deve levar em consideração esses parâmetros. Vale super a pena, é um baita carro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria o i30 para casa ou levaria outro concorrente, como Focus, Golf ou Cruze. Forte abraço, valeu e fui!